Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando agora mais uma aula sobre divisão. Desta vez nós vamos ter aula dividindo números com vírgulas, porque não são todas as situações que vamos pegar números inteiros, ou seja, aqueles números sem vírgulas que são mais fáceis de fazer. Em algumas situações a gente vamos pegar números com vírgulas e vamos ver nesta aula como podemos fazer isto. Observe o exemplo que está aí, 66 dividido para 3,3. E antes de começar a responder, vamos observar alguns princípios básicos da divisão que vai facilitar as nossas vidas para aprender, tá certo? Primeiro é o seguinte: o quociente da divisão é o mesmo para múltiplos do dividendo e do divisor. Relembrando que é dividendo de divisor e quociente. Quociente é a resposta, o resultado da divisão. Dividendo é o número que vou dividir, que neste caso é o 66. E divisor é o número que está dividindo, que é o 3,3. Então, o que isso quer dizer, em outras palavras, que a resposta de uma divisão é o mesmo para múltiplos, ou seja, multiplicar por 10. Multiplicando os dois, o dividendo e o divisor. Vamos ver no próximo quadrinho para ficar mais fácil. Observe, se 10 dividido por 10 é igual a 1, se eu multiplicar os dois, no caso o dividendo que é 10 e o divisor que é 10, vai ficar 100 dividido por 100, que também é igual a 1. E a mesma coisa, se eu multiplicar por 10, 1000 dividido por 1000 é igual a 1. Então, para múltiplos, se você multiplica os dois números, o dividendo e o divisor, por múltiplos de 10, 100, mas principalmente 10, para ficar mais fácil. Porque se você multiplicar os dois por 100, um exemplo, pode ficar um pouco difícil de fazer a divisão, porque o número fica muito grande. E a resposta vai ser sempre a mesma. Outra dica bastante importante é que, ao multiplicar por 10 ou por algum outro número, você faz a vírgula andar uma casa. Por exemplo, 1,2. Se você multiplica por 10, a vírgula anda uma casa, no caso vai ficar 2. 0,1. Se você multiplica por 10, vai ficar 1, porque a vírgula andou uma casa. Se fosse 100, a vírgula ia andar duas casas. Se fosse 1000, ia andar 3 casas e assim sucessivamente. Então vamos lá responder a nossa questão. Então, observe que tem um número com vírgula. Eu vou multiplicar por 10, o dividendo e o divisor, os dois números, para ficar mais fácil. Observe muito bem. Então, 66 dividido por 3,3 ficou igual a 660 sobre 33. E vamos lá começar a nossa divisão simplesinho. Eu baixo o 66 para poder dividir. Então 66 dividido por 3. Qual o número vezes 33 que ou é igual a 66 ou mais próximo de 66? 2. Neste caso 2 é o número exato, porque 2 vezes 33 dá igual a 66. Aí com esse resultado eu boto lá embaixo negativo, observe, menos 66. Eu faço a subtração 66 menos 66. Como sabemos, a resposta é igual a 0. E existe mais um número para eu baixar lá em cima, que é o 0. Eu também baixo ele. E como não há mais números para baixar, e o 0 não dá para dividir por 3, eu complemento um 0 lá em cima para a gente conseguir fechar a conta. E assim a gente encerra a conta, já que está tudo zerado. Então, 660 dividido por 33 vai ser igual a 20, que também é a mesma coisa, 66 dividido por 3,3. Ficou na dúvida? Confirma aí na sua calculadora que você vai ver o resultado. Vamos agora para o nosso próximo exemplo, só que desta vez a vírgula está no dividendo. No exemplo anterior, a vírgula estava no divisor. Naquele mesmo exemplo, a regra também se aplica aqui. O quociente da divisão é o mesmo para múltiplos do dividendo e do divisor. Então, eu multiplico toda a divisão por 10, que vai ficar assim, 66 dividido por 30. E eu baixo primeiro 6,
que não dá para dividir por 30, aí eu já passo também para o outro 6, para ficar 66. Então, 66 dividido por 30, qual número vezes 30, que ou vai ser igual a 66 ou mais próximo de 66. Então, este número ele é o 2, porque 2 vezes 30 dá igual a 60. Se fosse o 3 vezes 30 ia dar igual a 90. É um número que passa do nosso objetivo, que é o 66. Então, neste caso, é o 2. E o resultado de 2 vezes 30, eu coloco lá embaixo do 66 como negativo, para a gente continuar a nossa continha de divisão. Que observe que eu botei ali em vermelho, menos 60. E realizo a subtração para continuar, que deu igual a 6. Muito bem. Como não há mais número para baixar, porque eu já baixei o 66, eu vou ter que pegar emprestado. E você se lembra muito bem, na aula anterior, que quando eu pego emprestado, eu coloco uma vírgula lá no resultado e coloco um 0 para eu continuar com a minha conta. E vamos lá mais uma vez. Qual número vezes 30, que ou vai ser igual a 60, que é o nosso objetivo, ou mais próximo de 60. Neste caso é um resultado exato, porque o 2 vezes 30 dá igual a 60. E mais uma vez, para a gente continuar a nossa continha de divisão, a gente pega o resultado de 2 vezes 30, que dá igual a 60, e eu boto ele negativo lá embaixo, menos 60. E realizo a subtração para a gente continuar a continha. Como o resultado deu zerado, eu posso colocar entre parênteses e finalizar a conta e dizer que 66 dividido por 30 é igual a 2,2 e que é a mesma coisa 6,6 dividido por 3, que também vai dar o mesmo resultado. Observe como multiplicar por 10 toda a continha de divisão deixou muito mais fácil resolver essa questão, qualquer questão de divisão. Então, muito obrigado você pela paciência de assistir esta aula e até uma próxima aula.